Hoje é um ótimo dia para você começar a rever como está o teu relacionamento com Deus. Quando que você tem chamado Ele para sua vida? Só nos momentos de aperto ou também nos momentos bons? Hoje eu não vou falar de dinheiro, hoje eu não vou falar de tesouro direto, ações, fundos imobiliários ou nada relacionado a dinheiro. Hoje eu quero trazer uma mensagem que impactou muito a minha vida e eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas mulheres. Essa live aqui pode transformar a tua relação com Deus, independente da tua religião. Eu fui extremamente tocada para fazer essa live e eu tenho um compromisso. Eu não vou falar sobre investimentos ou dinheiro hoje, nem adianta me perguntar. Hoje o assunto é a tua e a minha relação com Deus. Bora lá, topa? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma mensagem especial para mulheres. A gente vai falar sobre a tua sobrecarga de atividades. A gente vai falar sobre o teu cansaço extremo que não acaba nunca. A gente vai falar sobre a tua insatisfação e como que a gente pode resolver isso. Topa? Então, deixa eu saber de onde vocês estão falando e se você topa falar sobre esse assunto. Tânia, seja muito bem-vindas. Hilda Rodrigues, Lu, Paula, doutora Yara, advogada, Cris, deixa eu ver quem mais tá chegando aí. Raquel, me conta de onde vocês estão falando. Janete, deixa eu saber. A Karina tá falando de Cabreúva, São Paulo, a Paula de Uberaba, Minas Gerais. Coisa boa falar com vocês. De onde mais vocês estão falando? Cris chegando aí. A Jéssica lindona chegando aí, Maria de Guarulhos, a Rafa de Paris, France, a Tânia de Cotia, São Paulo, que legal. Gente, quem tem Bíblia já pega aí tua Bíblia, porque essa mensagem que eu vou trazer aqui hoje, ela é muito poderosa. Eu não sei se vocês já ouviram, eu sempre gosto de trabalhar com imagens, tá? Eu não sei se vocês já ouviram a história da Maria, irmã de Lázaro, que derrubou um perfume mais raro que existia naquela época, que equivalia a 1 ano de trabalho aos pés de Cristo. Quem já ouviu essa história aqui? Essa história, ela tá em João 12, de 2 até 8. Quem já ouviu essa história? De Maria, irmã de Lázaro, que quebrou um vaso de alabastro, que era um perfume raríssimo, num vaso raríssimo, que equivalia a 1 ano de trabalho. Ela simplesmente quebrou aos pés de Jesus. Escreve aqui sim ou não. Quem já ouviu essa história? Quem já ouviu essa história? Quase ninguém? As mulheres eram pouco citadas na Bíblia, né? Porque naquela época as mulheres não tinham tanta relevância para a sociedade, na verdade, né? Só que Jesus, ele veio para bagunçar tudo e ele acabou colocando muitas mulheres aí sob os holofotes. E essa Maria aqui é a Maria, irmã de Lázaro. Ó, a Maria, xará dela, já conheceu. A Maria Cecília falou que já ouviu essa história. A maioria não. Ouve que essa história é muito interessante. Ela pode mudar muita coisa aí na tua vida, tá? Olha só que interessante. Maria, irmã de Lázaro, essa aqui. Essa aqui não, né? Uma imagem, né? Então, assim, não exatamente essa aqui. Maria, irmã de Lázaro, ela aparece 3 vezes na Bíblia. Tem 3 histórias sobre ela. E tem uma coisa muito interessante que nas 3 histórias ela está aos pés de Jesus. E aí a gente vai começar por essa história aqui que me tocou profundamente e que talvez possa fazer muita diferença aí na tua vida. Hoje eu estava programada para fazer uma live sobre tesouro direto para aposentadoria. Era a minha programação. E aí no meu devocional, hoje bem cedinho, Deus falou no meu coração muito profundamente. Você não vai falar de tesouro direto, você vai falar da história de Maria, dessa Maria, porque tem muitas mulheres precisando ouvir isso. Então, abri mão, não vou falar, tá bom? De tesouro e vou falar desse tesouro aqui. Então, olha só que interessante. Maria, irmã de Lázaro, ela tem 3 histórias muito legais na Bíblia. Ela aparece 3 vezes na Bíblia, o que é muito raro, uma mulher aparecer tanto na Bíblia. E eu vou começar por essa história aqui. Jesus já estava ali na época da festa de Páscoa, quando Jesus seria morto, crucificado, traído. E era uma semana muito tensa para Jesus. E ele
foi jantar na casa de uns amigos. Eu pedi para a inteligência artificial fazer aqui uma imagem de como seria um jantar. Um jantar judaico tradicional, ele tem a mesa baixa. Eu sou evangélica, né, gente? Então eu conheço da tradição judaica pelo que eu vejo aqui na literatura ou na inteligência artificial, por exemplo. Então o jantar judaico, pelo que eu li, ele tem essa tradição das pessoas comerem ao chão ali, né, a mesa bem baixa. Então estavam os homens ali para comer e Maria e Marta estavam servindo a eles. E aí Jesus estava ali também. Só que Maria, ela chegou por trás de Jesus e ela tinha um perfume muito, muito raro. Dizem que um perfume de nardo puro, ele só era trazido de um lugar muito distante, de uma árvore muito específica, então era algo caríssimo. E esse perfume, ele era tão precioso que ele era colocado num vaso de alabastro. Vaso de alabastro era um vaso muito precioso, muito caro também. Ele tinha esse nome porque o primeiro foi encontrado numa aldeia que se chamava Alabastro. E aí as pessoas usavam o dinheiro de uma vida para comprar um perfume desse. E Maria, ela usou o dinheiro de 1 ano de trabalho para comprar esse perfume. E sabe o que ela fez? A Bíblia conta que ela quebrou esse vaso e ela jogou todo aos pés de Jesus. Todo aquele perfume. 1 ano do trabalho dela, ela quebrou, jogou aos pés de Jesus. Eu vou ler aqui a história na Bíblia, e aí eu queria que vocês prestassem reverência, porque a gente está lendo a palavra de Deus, então se concentra totalmente. Se você não estiver dirigindo, né, olha para essa imagem, imagina isso e se concentra aqui, tá bom? Olha só, essa história tá lá em João 12, de 2 a 8. Vou ler. Toca aqui no emojizinho se eu posso ler aqui para vocês, se vocês estão concentrados. Toca aqui no emojizinho, porque eu tenho muita referência quando eu vou ler a Bíblia, apesar de eu ler todo dia, toda hora. Toca aqui no emojizinho para eu saber se eu posso ler a Bíblia aqui. Posso? Tá bom. Então, quem quiser acompanhar na tua versão aí, tá lá em João 12, do versículo 2 até o versículo 8. Olha só que interessante. Preparem-lhe ali uma ceia. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a que ela guarde isto para o meu sepultamento, porque os pobres vocês têm sempre e podem ajudar quando quiserem, mas a mim vocês nem sempre terão. Olha só que poderosa essa mensagem aqui, gente. Preste atenção, tem algumas coisas importantes para a gente entender aqui. A primeira delas é que esse era um perfume muito raro. Este era um vaso muito raro. Ela não economizou. A Bíblia mostra, algumas histórias mostram que esse vaso ele vinha com um lacre. A pessoa rompia o lacre, usava o perfume e fechava o vaso. Ela não poupou, ela não só derramou o perfume, ela quebrou o vaso. Ela quebrou o vaso. Então, ela derramou o perfume e ela quebrou o vaso. E sabe o que é o mais interessante? Naquela época, os cabelos das mulheres eram algo muito precioso. Tanto que eles precisavam ficar tapados e eles não poderiam ser expostos assim aos olhos de qualquer pessoa. E ela não só expôs o cabelo dela, como ela usou o cabelo dela para secar os pés de Jesus. Lá em Marcos fala que ela derrubou o vaso na cabeça de Jesus. Então, alguns estudiosos dizem que, como eles sentavam numa mesa baixa, né, como é o costume judaico, os pés ficavam para trás, meio que eles sentavam assim sobre os joelhos. Então, quando ela derramou sobre a cabeça de Jesus, foi descendo todo aquele perfume até os pés e ela secou os pés de Jesus em reverência a isso. Essa história, ela me toca muito, profundamente. Eu não sei se essa história tocou a vocês, se vocês já tiveram, agora, nesse momento que eu tava lendo aqui essa história, se você já teve algum insight sobre isso. Me conta aqui se essa história te tocou e se você teve algum insight, sim ou não, escreve aqui pra mim.
Para mim é extremamente interessante. Alguns pontos. Primeiro, ela entregou algo precioso que levou 1 ano do trabalho dela ali. 1 ano de salário. E ela quebrou tudo e jogou aos pés de Jesus. Outra coisa interessante é que Judas, logo Judas, né? Judas falou assim, nossa, mas que absurdo! Por que ela não vendeu esse perfume e não deu para os pobres? E aí Jesus, que era a pessoa que sim se entregava aos pobres, falou, os pobres vocês têm sempre para ajudar. Deixe ela fazer isso, é o que ela tem para me entregar. E aí a gente tem alguns... Essa história tocou vocês? Sim ou não? Escreve aqui para mim se essa história tocou vocês. Eu quero saber, escreve sim ou não, se essa história te tocou já ou você ainda não tá entendendo muito bem. Tem tocado, né? Então, olha só que interessante. Às vezes a gente julga, né? Alguém que, por exemplo, tá fazendo algo pra Deus e você fala, por que essa pessoa não deu tudo pros pobres? Por que você não pega o que você tem e dá pros pobres? Porque os pobres a gente tem todo santo dia. A hora que você sair de carro vai ter alguém no sinal pedindo ajuda. Mas às vezes a gente é hipócrita como Judas, né? Ah, não vou fazer isso aqui não, porque se eu fosse fazer isso aqui eu vendia e dava pros pobres. Não, porque você tem os pobres ali todo dia e você não faz. Então é muito interessante, a gente consegue relacionar isso também à nossa vida financeira. Mas o mais interessante que eu tenho aqui, que eu vejo aqui, é que ela entregou o melhor que ela tinha. E às vezes a gente tem uma vida tão corrida, principalmente as mulheres, que a gente não entrega o melhor que a gente tem para Deus. Eu não tô falando de dinheiro não, eu tô falando de algo muito mais precioso do que o dinheiro, que é o nosso tempo. Então eu, por exemplo, tenho um compromisso e a minha vida tem melhorado absurdamente desde que eu cumpro esse compromisso fielmente todos os dias. Deus é a primeira coisa na minha vida. Eu tenho 3 empresas, eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido e eu tenho 4.500 alunos em 14 países nos meus cursos. E ainda assim, não tem nada que seja mais importante do que a presença de Deus para mim. E a primeira coisa que eu faço no meu dia é o meu devocional. Eu não abro o meu celular, eu não vejo o e-mail, eu não vejo o saldo da minha conta, eu não vejo se vendeu o curso, eu não vejo se o meu vídeo viralizou, eu não vejo nada. A primeira coisa que eu faço no meu dia é abrir a minha Bíblia e fazer o meu devocional. Por quê? Isso é o mais importante para mim. Mais do que o dinheiro, mais do que casa, mais do que carro, mais do que os filhos, mais do que o marido, mais do que tudo, é a minha relação com Cristo. Porque ele sempre esteve do meu lado e eu quero estar ao lado dele sempre. Então eu quero que você faça uma reflexão sobre isso. Hoje, o que você tem entregue para Jesus? O resto, lá no final do dia, quando você tá exausta, quando você não aguenta nem falar com ninguém, aí você deita na cama e você lembra, ih, não orei. Aí você ora e dorme. Por quê? Você entregou o resto. Maria, ela entregou o mais precioso que ela tinha. E não foi só o perfume, ela quebrou o vaso de alabastro. E aí, eu até tenho pedir para a inteligência artificial aqui criar uma foto de mais ou menos como seria um vaso de alabastro exalando o nardo puro. Ó, a Adriana falou, hoje vivo por viver, não sei como estou aguentando. Eu sabia que essa live seria importante para alguém. Essa live aqui, ela não era para ser sobre isso. Essa live aqui era para ser sobre tesouro direto, tá no meu calendário editorial. Essa live eu ia falar sobre tesouro, ensinar vocês a planejarem a aposentadoria, e aí fazendo meu devocional hoje, Deus falou, não, você não vai falar de tesouro, você vai falar porque tem gente precisando ouvir isso. Então, olha só, preste atenção. Se a tua vida financeira tá um caos, se você tá com dívida, se o teu casamento tá pela hora da morte, se os teus filhos não te obedecem, se a tua casa tá bagunçada, se o teu trabalho tá horrível, se o teu chefe não te respeita, se a tua família não te respeita, eu não sei qual é a tua situação hoje. Se você tá endividado até o último momento, você precisa esquecer tudo e se focar em Cristo. Você precisa dar o que você tem de melhor para Jesus. Maria, eu tenho mais coisas aqui, tá? Sobre Maria. Eu tenho mais uma coisa muito interessante aqui sobre Maria. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês irem refletindo sobre isso. A Silvia tá falando, glória a Deus por sua obediência. Me incomoda, né, às vezes obedecer, mas eu quero obedecer. Que hoje realmente eu queria falar sobre tesouro direto para vocês e vim aqui falar sobre essa história, porque eu sei que tem gente precisando aqui. Então, olha só, tem 3 histórias sobre Maria, tá? Quem quiser anotar aí. A primeira é essa que eu acabei... Não, a primeira tá em Lucas 10, 38. Olha só, essa aqui vai te tocar muito, tá? E aí isso aqui vai fazer muito sentido aí na sua vida. Preste atenção nessa história. A Cássia falou, essa live me tocou, foi pra mim. Deus falou
hoje é de dinheiro. E a primeira coisa que você precisa hoje é da presença da tua atenção aí. Esquece, tá? Você que mude a tua vida aí. Preste atenção. Nessa história aqui, isso aqui vai para as mulheres, principalmente. Olha só que interessante. O nome da história é Marta e Maria. Tá lá em Lucas 11, 32 a 35. Tá escrito assim, ó. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, de novo, ela aos pés do Senhor aqui, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, fazendo a comida, preparando as bebidas para eles. Então ela se aproximou de Jesus e disse: Jesus, o senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha no serviço da casa? Fala para ela sair daí e vir me ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você está muito inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Gente, Jesus era, meu Deus do céu, olha, Jesus é realmente um disruptivo. Ele veio para confundir todo mundo. Olha isso aqui, parece que Jesus estava falando para as mulheres de hoje em dia, né? Aí você imagina, Jesus estava passando por ali e era um costume que os mestres itinerantes ou que ficavam andando lá pelas regiões fossem acolhidos em alguma casa para receber uma refeição, para se refrescar ali do calor do deserto. E Marta convidou ele para ir para casa. E Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro. E imagina, né? As mulheres precisavam servir naquela época. E a Marta estava agitada, arrumando a casa, arrumando comida e deixando tudo bem lindo. E o que Maria fez? Largou tudo, sentou aos pés de Jesus para aprender, para ouvir o que Jesus tinha para falar. Jesus estava ensinando algo e Maria largou tudo e foi ali comer. Foi ali prestar atenção no que Jesus estava ensinando. E aí Marta veio agitada e falou: Jesus, você não está se incomodando? Ela tinha que estar aqui trabalhando comigo, servindo vocês. E ela está aí sentada, ouvindo o que você tem para falar. E Jesus falou: Marta, Marta, você está muito agitada. Essas coisas que você está fazendo são importantes também. Mas agora ela escolheu o mais importante. Então olha que interessante. Maria ficou aos pés de Jesus primeiro para... Quem conseguiu pegar a sacada aqui? Escreve aqui para mim. Maria ficou aos pés de Jesus primeiro para... Quem vai escrever primeiro aqui? Nessa história aqui, no primeiro encontro de Maria com Jesus, ela ficou aos pés dele para... Ainda não tinha o vaso de alabastro. O irmão dela ainda não tinha morrido. Ela ficou aos pés de Jesus para... Alguém sabe? A Maria Célia já acertou, para aprender. Então, se hoje você não sabe o que fazer sobre a tua vida, você vai aos pés de Jesus para aprender. Para aprender. Isso aí, a Benedita acertou. Então já anota aí. Eu vou aos pés de Jesus para aprender. Ela não tinha nenhum interesse aqui de pedir nada para Jesus. Ela estava ali para aprender. Ela silenciou o tumulto. Então talvez sua casa esteja um caos, teus filhos estão cheios de tarefas atrasadas da escola, teu marido está te cobrando atenção. Mas se você separar 20 minutos do teu dia para aprender sobre Jesus, nada disso vai deixar de ser feito se você fizer no tempo certo. E Jesus valoriza isso. Aí a gente vem para a segunda história, que está aqui em João 11. João 11, 20, de 29 a 32. Olha só que interessante. Aqui, ela estava falando sobre a morte de Lázaro. Lázaro era o irmão delas duas e muito amigo de Jesus. A família era Lázaro e essas duas irmãs. E Lázaro tinha morrido. E aí começa aqui, ó, o lugar onde fala que Jesus chorou, tá? A única vez que diz que Jesus chorou aqui na Bíblia. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você.
Imagina Jesus chamando Maria. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Nesse momento, Maria estava em luto, o irmão dela. Gente, preste atenção nesse contexto aqui. Uma mulher que não era casada, e a Bíblia deixa um pouco claro que elas duas não eram casadas, uma mulher que não era casada, se ela não tivesse um homem cuidando dela naquela época, ela era uma mulher fadada a pedir esmola. Uma mulher naquela época não podia nem sair na rua se não tivesse um homem responsável por ela. Presta atenção nisso. E essas duas mulheres agora estavam sem o irmão delas. Eu me arrepio. Eu nem imagino a dor delas. Não era só a dor de perder um irmão. Era o homem que cuidava delas. Uma mulher ficar sem um homem, sem o irmão que cuidava dela, ou sem o marido que cuidava dela naquela época, era quase que fadada à morte. Aquela mulher não podia nem sair em sociedade. Ela era jogada num canto e ela tinha que viver de esmola. Olha como isso aqui é poderoso. Preste atenção no contexto. Então elas estavam desesperadas, não só pela morte do irmão, que era o amado delas, mas porque elas agora estariam completamente desamparadas. Isso, vocês conseguem entender esse contexto? Toca aqui no emojizinho, que é a única forma que eu tenho de interação com vocês. Então, Lázaro morreu. E elas duas estavam completamente desamparadas. Elas estavam fadadas a uma vida de morte. Elas praticamente estavam condenadas à morte. Não é como hoje em dia. Uma mulher sem o homem, ela consegue viver, ela consegue trabalhar tranquila. Não. Uma mulher sem um homem naquela época, ou o marido, ou o irmão, ou o pai. Tanto que você vai ver a história de Maria Madalena. A vida de Maria Madalena desgringolou toda quando o pai dela morreu. Porque ela não tinha mais um homem ao lado dela. Por mais que Maria Madalena fosse extremamente letrada e inteligente. Então, olha que interessante. Elas estavam desesperadas. O irmão, o guardador, o único homem da vida delas havia morrido e elas estavam fadadas à morte também, a uma vida de pedir esmola. E aí ela foi correndo. Ela foi correndo. Quando Maria ouviu que Jesus a chamou, ela foi correndo até Jesus, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo de Lázaro para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo, olha que interessante, ela murmurou, mas ela foi aos pés de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se em espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. E Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, sabia? Esse aqui, ó. Jesus chorou. Gente, Maria teve uma participação tão forte na vida de Jesus que ela fez Jesus chorar. Olha só que interessante. E aí, mais uma vez, onde que Maria foi chorar? Preste atenção. No mesmo lugar que Maria foi aprender, foi o mesmo lugar que Maria foi chorar e murmurar e se lamentar. Onde foi? Responde aqui quem tá em conexão aqui comigo. Maria foi aprender e agora Maria foi chorar, murmurar e reclamar a tua dor. Onde? Escreve aqui pra mim. Deixa eu ver quem tá em sintonia aqui. Onde que Maria foi chorar, murmurar, colocar a tua dor e reclamar aos pés de Jesus? Aos pés de Jesus. Ela não ligou pra amiga, ela não ligou pra tia, ela não fez um post no Instagram, que nem hoje em dia, resmungando. Não, ela foi aos pés de Jesus. O mesmo lugar onde ela foi lá aprender. Ela nem pediu o milagre, presta atenção. Ela foi lá chorar e só botou pra fora. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus condenou ela porque ela foi murmurar lá, Tânia? Não. Ele abraçou ela, provavelmente, e ele chorou com ela. Então aprende isso. Você tem uma reclamação, você tem uma dor que tá no teu coração, para de desabafar no Instagram, botando post e jogando o verde pros outros. Para de mandar verde no grupo do WhatsApp da família. Para de reclamar pra tua vizinha que nem sabe da tua vida, que vai botar mais lenha na fogueira. Vai para os pés de Jesus. Você tem uma reclamação, você tem uma angústia, você tem uma dor, vai para os pés de Jesus. Ajoelha aos pés, você tem que ajoelhar e ora. Você tá entendendo? Pegou? Pegou essa dica aí?
E aí, por último, a gente acaba aqui com a história dessa imagem que eu trouxe aqui para você. Nesse momento desse jantar, Lázaro já tinha ressuscitado. Olha só, a gente fez uma linha aqui do tempo. Presta atenção. Jesus estava caminhando, foi convidado para dentro dessa casa e Maria, ao invés de arrumar a casa, sentou aos pés de Jesus para aprender. Depois o irmão dela morreu e ela foi aos pés de Jesus para reclamar, para chorar, para sofrer a dor dela. E depois havia a festa de Páscoa, muito perto, a festa da Páscoa era algo muito importante para eles, muito perto de quando Jesus seria traído, e Jesus foi jantar, era muito importante ele jantar com os discípulos ali, e ela foi mais uma vez aos pés de Jesus, só que ali, nesse momento, era um momento de gratidão, porque Lázaro estava morto e ressuscitou. E aqui era um momento de gratidão. Imagina um irmão, alguém muito importante para você, que estava morto, ressuscitou. Esse era um jantar de alegria, de gratidão. E onde Maria estava de novo, gente? Onde essa Maria estava de novo? Só que agora num momento de gratidão. Eu quero que vocês escrevam aqui de propósito mesmo, para que isso entre na tua cabeça. Maria foi nesse mesmo lugar para aprender, nesse mesmo lugar para chorar e para murmurar, e nesse mesmo lugar para festejar e entregar um presente. Onde era esse lugar? Eu tô perguntando a mesma coisa de propósito para isso entrar na tua cabeça. É isso. Aos pés de Jesus. A Belíssima já respondeu aqui. Então, você tem uma reclamação, você vai aos pés de Jesus. Você tem um pedido, você vai aos pés de Jesus. Você quer aprender, você vai aos pés de Jesus. Você quer agradecer, é aos pés de Jesus. Você quer dar um presente, é aos pés de Jesus. Você está entendendo o melhor lugar para você estar? Independente da tua situação hoje. Eu sou uma pessoa bem-sucedida financeiramente hoje, tá? Mas eu fui nascida e criada na favela da Gardênia Azul, lá do lado da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E eu vi a pobreza de perto, eu vivi a pobreza. E hoje eu vivo a fartura. Mas para mim não tem lugar melhor do que estar aos pés de Jesus. Eu já fui para Orlando várias vezes, eu já fui para Califórnia, eu já fui para Roma, eu já fui para Veneza, eu já fui para Verona, eu já viajei pra caramba. Gente, não existe lugar melhor no planeta do que estar aos pés de Jesus. Acho que no universo, quem aí já foi pra Lua, por exemplo, né? Como já aconteceu. Então, hoje a mensagem que Deus tem pra você é que você esteja aos pés de Jesus. Se você tem uma dívida e isso tá tirando a tua paz, vai pros pés de Jesus. Se você tá brigando com o teu marido, com a tua esposa, vai pros pés de Jesus. Se você tá com problema com teu filho, vai pros pés de Jesus. Se tá tudo maravilhoso na tua vida, como tava nesse dia aqui pra Maria, vai para os pés de Jesus também. Se você precisa aprender algo, é lá que você vai aprender. Então, essa mensagem aqui, ela é muito poderosa. Para quem tá chegando agora, eu tava contando pro pessoal que não era essa live planejada para hoje. Para hoje, eu tinha uma live de Tesouro Direto, onde eu ia ensinar vocês a planejarem a aposentadoria. E tava tudo planejado, já tinha e-mail engatilhado para mandar para vocês, e o WhatsApp, e todo o roteiro pronto. E na hora de eu fazer o meu devocional, Jesus falou, pode me obedecer, esquece Tesouro Direto, vai falar da história de Maria que derrubou o perfume aos meus pés. Que tem muita gente precisando ouvir isso, e as pessoas que vão entrar são exatamente as que estão precisando. Então, resumo dessas 3 histórias dessa Maria, irmã de Lázaro aqui. Você precisa estar aos pés de Jesus para tudo e você não pode economizar. Você não pode economizar o teu tempo. Você não pode dar o que sobra para Jesus. No final do dia, quando você tá morta, exausta, cabeça cheia, ouvido zumbindo, tua coluna doendo, teus pés queimando de tanto que você trabalhou o dia inteiro. E aí você vai fazer uma oração qualquer já dormindo mesmo. Não, você vai acordar e você vai fazer o seu devocional. Mas já que você não sabe, eu tenho filho pequeno, eu tenho 5 filhos, eu tenho 10 filhos, eu tenho marido, eu tenho uma casa gigante, eu tenho um monte de empresa. Não quero saber. Acorda meia hora antes. Entrega o melhor para Jesus. Não é o pior, não é o que sobra, é o melhor. É como ela fez aqui, um perfume de nardo puro. Gente, eu fui estudar... E o nardo, eu vou até botar aqui de novo, que eu pedi para a inteligência artificial reproduzir como seria, né? O nardo, ele era uma essência de rosas, tanto que a Bíblia diz que quando ela quebrou esse vaso, a casa inteira ficou com cheiro de rosas.
E esse perfume, ele era extraído, nem em Jerusalém tinha, parece que era no Himalaia, numa roseira específica. Era algo caríssimo, vinha de fora. E o vaso de alabastro era um vaso extremamente trabalhado, caríssimo. Judas Iscariotes deixou claro, porque ele era ladrão e ele sabia muito bem, que um vaso desse custava 300 denários, e isso equivalia a um ano inteiro de um trabalhador comum. Imagina hoje você pegar o salário de um ano, comprar um perfume e quebrar nos pés de alguém de propósito. Foi o que ela fez. Talvez hoje o teu perfume de nardo puro, o teu vaso de alabastro seja o teu tempo. Seja você fazer um sacrifício de acordar 5:30 da manhã ao invés das 6 para fazer o teu devocional. Talvez seja o sacrifício de você separar um tempo, 20 minutos, sem olhar rede social, sem arrumar a tua casa para fazer uma oração. Se você não vai a nenhuma igreja, você não sabe como fazer um devocional, ou você compra uma Bíblia no Mercado Livre, ou você baixa o app Bíblia, que é de graça. Você vai abrir, pode abrir em Mateus, começa lendo aqui, ó. Pode ser em Lucas, começa lendo essa história. Lucas 10, 38 a 42. Se você botar assim no Google, Lucas 10, 38 a 42, ele já vai trazer para você ali o capítulo. Você vai fechar os teus olhos, vai silenciar o teu celular e vai começar a orar. Mas já que eu não sei como orar, começa agradecendo pela tua vida, pela tua saúde. Lembra quando tinha Covid, gente, que a gente agradecia pelo ar que tinha no nosso pulmão? A Covid passou e a gente nem lembra mais. É a nossa energia vital. Começa agradecendo pelo ar que você respira. Esses dias eu tava vendo uma menina que eu sigo no Instagram, que ela é tetraplégica ou paraplégica, quando não mexe nada do pescoço para baixo. Não tem movimentos assim. E ela tava muito feliz porque ela tava conseguindo passar batom. Alguém fez um suporte para ela botar assim no dedo e ela não consegue mexer. E ela ia botando aqui, ela ia mexendo a boca para passar o batom. Eu falei, meu Deus, eu nunca agradeci por eu poder passar o meu próprio batom. Então, assim, você não sabe como orar, você não sabe como se aproximar de Deus, começa agradecendo. Porque você consegue tomar um bom banho, sentar numa cadeira de rodas, porque você tem filhos saudáveis, quando muitas mulheres gostariam muito de ter um filho e não podem, porque você tem louça na tua pia, e se tem louça na tua pia é porque tem comida na tua casa. E aí depois você vai desenvolvendo a oração. Deus não quer nada muito rebuscado, tanto que ele não gostava dos mestres da lei, dos homens que oravam orações lindas gritando. Ele valorizava isso, as pessoas comuns que iam lá e se entregavam de coração. Então hoje a minha palavra para você não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com tesouro direto, não tem nada a ver com ações ou fundos imobiliários. A minha palavra para você hoje é que você entregue a tua vida a Jesus e que você se entregue aos pés dele, porque não tem lugar nesse mundo que seja melhor do que isso. E Maria, a irmã de Lázaro, ensina isso pra gente, né? Nas 3 passagens que eu trouxe aqui para vocês, ela tá aos pés de Jesus para aprender, para chorar e lamentar, e também para agradecer e para entregar o que ela tinha de mais precioso, de mais caro na casa dela. O que você tem de mais caro hoje? O teu tempo. A Cássia falou, pra mim foi melhor que o tesouro direto. Pois é, gente, me tocou muito, muito quando eu pensei sobre Maria entregando esse vaso de alabastro. Eu até tava ouvindo uma música da Fernanda Brum, depois vocês ouvem aí, o vaso de alabastro. Me tocou muito. Então eu quero que você visualize essa imagem de Maria quebrando aquele vaso de alabastro com aquele perfume de nardo puro aos pés de Jesus. A Paty falou que era o que ela precisava hoje. Jesus falou pra mim, né? Hoje de manhã. Parece prepotência falando que Jesus falou pra mim, mas é porque eu me coloco aos pés dele. Eu agradeço muito de onde ele me tirou, pra onde ele me trouxe, não importa pra onde eu vá depois. Hoje eu estou empresária, hoje eu estou uma influencer aqui com um monte de seguidor, hoje eu estou fazendo palestras para muitas mulheres. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas não importa onde eu esteja. Assim como eu já estive na favela, morando por muitos anos na favela, assim como eu já estive por anos num leito de UTI com a minha mãe que teve câncer aos meus 11 anos de idade, a minha avó que me criou, né, que eu chamava de mãe. Aos 11 anos de idade eu cuidei dela com câncer dos meus 11 aos meus 15 anos de idade. Nos meus 15 anos ela faleceu. Assim como eu já estive lá, nos lugares mais sombrios e mais amedrontadores, assim como eu já estive em lugares lindos como Roma, Veneza, Verona, Orlando e tantos lugares que Deus já me levou, eu posso estar amanhã em qualquer lugar, não interessa onde eu vou estar, se num lugar melhor ou pior, mas o lugar em que eu quero estar
pro resto da minha vida, todos os dias, todos os segundos da minha vida, é aos pés de Jesus. E é isso que eu quero entregar pra você. A Adriana falou assim, ó, minha mente não aquieta de jeito nenhum, mas acho que é falta de gratidão. Tenho tudo, as dívidas me consomem, mas espero que eu consiga vencer. Onde que você vai vencer, Adriana? Escreve aqui pra gente. Onde que você vai vencer? No mesmo lugar que Maria esteve. No mesmo lugar. Preste atenção, você que está endividado, a dívida não é nada. Outro dia eu ouvi um vídeo do Pablo Marçal que me tocou muito. Ele estava numa palestra aí. Eu não sei se você gosta dele ou não, mas essa mensagem me tocou muito. Tinha um homem falando assim, minha vida acabou, eu tenho 400 mil reais em dívida e eu não sei o que eu vou fazer, minha vida acabou. E aí ele falou assim, o que é 400 mil para quem tá vivo? Sabia que no mercado negro aí, um rim teu vale 5 milhões de reais? Hoje dentro de você tem rim funcionando, estômago funcionando, coração batendo, olhos enxergando, todo o teu corpo funcionando. Isso aqui não tem preço. O que é uma dívida para quem tá vivo? O que são 500 mil reais de dívida, 1 milhão de reais de dívida, 10 milhões de reais de dívida para quem tá vivo? Para de se derrotar por causa de uma dívida. Para! Você tem a vida. Hoje um monte de gente que tá aí no leito de morte daria toda a fortuna dessa pessoa para você trocar de lugar com ela. Para de se lamentar porque você tem uma dívida. Se você tem a vida, então você se coloca aos pés de Jesus, organiza a tua vida financeira. Ah, mas é muito difícil. Não é. Todo mundo que é meu aluno tem o planner financeiro aí da riqueza, ó. Você vai pegar teu planner, você vai pegar um papel, você vai anotar tuas dívidas, você vai atrás, você tem vida. Agora, se você estiver num leito de morte com câncer terminal, você não pode trabalhar para pagar tua dívida, né? Entendeu? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso que eu tô te falando. Para de ser derrotado ou derrotada porque tem uma dívida. Você entendeu? Se você tem vida, 30 milhões de dólares de dívida para você não é nada. Você vai organizar a tua vida financeira, vai fazer por onde? Lembra que Maria foi aos pés de Jesus para aprender. Maria foi aos pés de Jesus para murmurar também. Tudo bem você murmurar. E Maria foi aos pés de Jesus para agradecer. Mas não adianta a gente só ir aos pés de Jesus para murmurar. Ele quer que a gente faça algo. Ele quer que você ore e haja. A palavra é oração. Ora e age. Tem um monte de gente aqui que chega no meu Instagram. Minha vida é muito acabou, minha vida é triste porque eu ganho um salário mínimo, porque minha dívida é isso. O que você está fazendo para mudar? Tudo bem ir aos pés de Jesus para resmungar, mas é uma vez. Daqui a pouco você vai aos pés de Jesus para aprender e trabalhar. E depois você vai aos pés de Jesus para agradecer. Entendeu? Essa palavra é para você, preste atenção, tá? Eu sei que pode parecer dura, mas foi Cristo que me pediu para falar isso para você. Jesus, ele quer entrar na tua casa, mas você tem que estar aos pés dele para tudo. Abre a tua Bíblia, não tenho Bíblia. Baixa um app, do mesmo jeito que você baixou o app do Instagram, você vai baixar o app da Bíblia e vai ler. Compra uma Bíblia, tem Bíblia por 15 reais no Mercado Livre. E leia todo dia. Não sei, não entendo nada. Lê sem entender. Uma hora vai fazer sentido. Lê sem entender mesmo. Pega provérbios, que são conselhos, lê sem entender. Gente, Cristo quer te ajudar, mas você também precisa crescer. Na história de Maria Madalena, por exemplo, Maria Madalena passou meses sofrendo. Meses. Preste atenção. Presta atenção, Maria Madalena passou meses sofrendo com uma doença na mesma casa de Jesus. Ela foi acolhida na casa de Pedro e ela passou meses dentro da mesma casa que Jesus se hospedava. E ela não queria ser curada. Perguntaram para Jesus, por que você não cura ela logo? Mesmo sem ela querer, ele falava, não, ela precisa querer. Ela só foi curada quando ela pediu para Jesus. Às vezes você acha assim, mas Deus sabe de tudo. Você precisa falar, você precisa ter humildade de ajoelhar o seu joelhinho e pedir para Deus te curar. A Diana falou, a verdade dói, mas edifica para quem quer. Exatamente. Depois vai ler a história de Maria Madalena. Ela passou meses hospedada na mesma casa que Jesus. E ela não pedia para ele curar ela. Ah, porque ela achava que ele sabia o que ela precisava? Não, orgulho.
orgulho. Talvez hoje você não peça para Deus te curar, não é porque você acha que Deus sabe tudo que você precisa, é por causa do seu orgulho. Assim como eu tenho o meu e todo dia eu sou trabalhada nisso. Então, dobra o seu joelhinho, quebra o teu orgulho e fala: Deus, eu preciso ser curada. A minha vida financeira está um caos. Eu estou endividada, eu errei. Eu não cuidei do meu dinheiro, eu rasguei meu dinheiro, eu comprei um monte de besteira, eu não sabia para onde meu dinheiro estava indo. Me ajuda, me dá uma luz. Eu errei. Agora eu preciso voltar pro prumo. Deus quer ouvir de você. Talvez você esteja na mesma casa que ele, mas você não pede, ele não vai fazer sem você querer. Maria Madalena passou meses sofrendo e sofrendo e sofrendo, e Jesus não curou ela. Não curou, porque ela não pediu. Ele falou, a pessoa precisa querer. Você tem liberdade, Deus não vai fazer sem você pedir, sem você trabalhar por isso, tá? Então, para finalizar aqui, essa palavra ela é muito poderosa, né? Essa palavra foi poderosa pra vocês, gente? Antes de eu encerrar a live, me diz aqui como que essa palavra tocou aí no teu coração? Me diz aqui como que essa palavra tocou no teu coração hoje. Faz um resumo. A Belíssima escreveu: sou aluna da Carol, conheci a Jaque numa palestra. A palestra dela mudou a vida financeira. Foi simplesmente incrível. Ela sempre pontuou Deus em primeiro lugar. Sim, Deus está sempre em primeiro lugar na minha vida, gente. Quando eu tava lá na favela da Gardenia Azul, quando eu tava lá em Veneza, Deus está em primeiro lugar na minha vida. A Marcinha falou que falou com ela. A Paty falou que foi a melhor palavra para começar o dia dela. Então, não deixa hoje, nesse dia, que um monte de coisa vai acontecer, tá? Talvez você esteja dirigindo e alguém te feche no trânsito, alguém te xingue. Talvez o teu filho não valorize algo que você fez. Talvez o teu marido chegue em casa irritado e não valorize algo que você fez. Talvez o teu chefe te despreze. Talvez uma amiga seja ignorante com você. Talvez você entre na tua conta bancária e esteja negativo. Talvez alguém te ligue pra cobrar hoje. Eu não sei o que vai acontecer no seu dia. Deus falou pra gente que no mundo a gente vai ter aflições. Mas eu quero que você guarde essa palavra pra você. Que você coloque Deus na sua vida em primeiro lugar. De tudo que você tá precisando, vai aos pés dele. Mas também vai aos pés dele pra agradecer. Também vai aos pés dele pra entregar o teu melhor, o vaso de alabastro com o perfume mais puro. Vai lá. Para de ser a pessoa que só murmura. Para de ser a pessoa que só murmura. Vai aos pés de Jesus pra murmurar? Vai. Melhor do que murmurar no Instagram. Mas vai aos pés de Jesus para agradecer e para aprender. Como que eu vou na prática, Jaque? Amanhã você vai acordar mais cedo, vai botar teu despertador meia hora mais cedo. É muito difícil? É muito difícil, mas viver sem Cristo é mais difícil. Você vai pegar a tua Bíblia e você vai refletir na história dela, tá? Vai lá em Lucas 10, 38 a 42. E aí você vai fazer uma oração. Não sei orar, você começa falando: Deus, muito obrigada pelo meu pulmão que tá funcionando, por todo o meu corpo que funciona, porque minha pia tá cheia de louça, porque minha família tem comida. Muito obrigada porque eu tenho um trabalho, por pior que ele seja, eu tenho um trabalho. Obrigada porque eu ando, obrigada porque eu posso passar meu próprio batom. Tá? É isso que você vai fazer. E as coisas vão começar a melhorar se você juntar orar mais ação. Oração, todo santo dia. Não vai só aos pés de Jesus para murmurar e para pedir. Vai aos pés de Jesus para agradecer e entregar o seu melhor, tá bom? Muito obrigada por vocês desejarem que Deus me abençoe, todo mundo aqui. Lembrem de mim nas suas orações. Quando eu venho aqui a público falar de Deus, tem muitos ataques espirituais, claro, né, gente? Mas eu vou seguir fazendo isso enquanto Deus me permitir, e eu quero que vocês contem comigo. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu final de semana, que nada no dia de hoje atrapalhe a tua comunhão com Deus. Se conecta a Ele para aprender, para reclamar também, para pedir, mas para agradecer e dar o teu melhor. Todas vocês que estavam aqui são preciosas para Cristo. Ele pediu para vocês estarem aqui, não foi à toa, não foi uma coincidência, foi uma deucidência, tá? Beijo rico no seu coração. Vou te entregar aqui os versículos para você refletir, anota aí. Lucas 10, 38 a 42, João 11, 32 a 35, João 12, 3 a 8, tá bom? Anota aí. Reflete sobre isso. Muito obrigada. Eu recebo sim. Que Deus me abençoe sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja uma mulher próspera, uma mulher abençoadora. Lembra que você é geradora.
de vida, de prosperidade, de bênçãos para tua casa. Que você seja a pessoa que vai quebrar gerações e gerações de pobreza e escassez na tua família. Que você seja a mulher que vai exaltar a tua casa. Que você seja a mulher que vai trazer prosperidade para sua casa. Que você não seja a mulher que vai ficar murmurando na cabeça do teu marido, enchendo o saco dos teus filhos. Que você seja a mulher que vai trazer um novo tempo para tua casa e nos lugares onde você vai, tá bom? Que Deus te abençoe e fica com Deus. Beijo no teu coração.